Para muitos, a verdade é relativa. Outros dizem que a verdade depende do ponto de vista. Já alguns dizem que a verdade não existe. João capítulo 8, versículo 32 nos diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Afinal, o que é ou quem é a verdade? A verdade é uma estrutura composta de 4 pilares. E é sobre esses pilares que quero compartilhar com vocês. Primeiro pilar, Deus. Jeremias capítulo 10, versículo 10, apenas a parte A. Mas o Senhor Deus é a verdade. Uma coisa é eu falar sobre verdades, outra coisa é falar sobre a verdade, o próprio Deus. Mas o Senhor Deus é a verdade. Você crer? E assim como Ele se revelou aos nossos pais na fé de várias maneiras, Ele também quer se revelar a você. Se você deixar Deus entrar em sua vida, Ele irá começar a desenvolver uma estrutura em sua vida de dentro para fora. Basta você crer. João capítulo 4, versículo 24 nos diz: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Só é possível adorar a Deus em espírito e em verdade se você deixar Deus começar, a partir de agora, desenvolver essa estrutura dentro de você, a ponto de você ser liberto. Mas é preciso começar por você. Segundo pilar, Jesus. Segundo pilar, João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Porém, não basta saber que Jesus é a verdade se eu não tenho comunhão com Ele. Se você quer ser liberto dos seus vícios, é preciso você deixar Jesus desenvolver essa estrutura dentro de você. Qual é essa estrutura? É Jesus. Deixa Jesus entrar em seu coração. Pois além de ter poder de te libertar dos vícios, também tem poder de te libertar dos pecados, de perdoar os pecados. Basta você abrir a porta do seu coração para a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Só assim temos comunhão com Ele. 1 João capítulo 1, versículo 6 nos diz: Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 15 nos diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Faça o que Jesus está te orientando a fazer. O aceite como único e suficiente Salvador. Ele irá construir uma estrutura dentro de você, basta você crer. Terceiro pilar, o Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 13 nos diz: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quem é a verdade? O Espírito Santo é a verdade. Somente Ele tem poder de convencer o pecador. João capítulo 16, versículo 8 nos diz: E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo já veio e quer libertar a sua alma do pecado. Para isso, você precisa deixar Ele desenvolver uma estrutura dentro de você, para que Ele venha fazer morada em seu coração. João capítulo 14, versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Se você está afastado ou nunca experimentou essa graça, te convido, te aconselho, dê uma oportunidade para o Espírito Santo te libertar das drogas, das bebidas, da prostituição, do homossexualismo, do crime, dos jogos. Pois se você deixar o Espírito Santo entrar em seu coração, sua vida será liberta. Basta você deixar. Deixa o Espírito Santo entrar em seu coração. Quarto pilar, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a verdade. Romanos capítulo 10 e o versículo 17 nos diz: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus. Portanto, não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dor, não sei que tipo de vício você é escravo, mas de uma coisa é certa: se você crer, você é liberto pelo poder da verdade. Quem é a verdade?
é a palavra de Deus. João capítulo 4, versículo 24 nos diz: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Só é possível adorar a Deus em espírito e em verdade se você deixar Deus começar, a partir de agora, desenvolver essa estrutura dentro de você, a ponto de você ser liberto. Mas é preciso começar por você. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Porém, não basta saber que Jesus é a verdade se eu não tenho comunhão com Ele. Se você quer ser liberto dos seus vícios, é preciso você deixar Jesus desenvolver essa estrutura dentro de você. Qual é essa estrutura? É Jesus. Deixa Jesus entrar em seu coração. Pois além de ter poder de te libertar dos vícios, também tem poder de te libertar dos pecados, de perdoar os pecados. Basta você abrir a porta do seu coração para a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Só assim temos comunhão com Ele. 1 João capítulo 1, versículo 6 nos diz: Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 15 nos diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Faça o que Jesus está te orientando a fazer. O aceite como único e suficiente Salvador. João capítulo 14, versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Se você está afastado ou nunca experimentou essa graça, te convido, te aconselho, dê uma oportunidade para o Espírito Santo te libertar das drogas, das bebidas, da prostituição, do homossexualismo, do crime, dos jogos. Pois se você deixar o Espírito Santo entrar em seu coração, sua vida será liberta. Basta você deixar. Deixa o Espírito Santo entrar em seu coração. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos diz: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17 nos diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmos de número 119 e o verso 160 nos diz: A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e a cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmos de número 119 e o verso 11 nos diz: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você entendeu sobre a estrutura da verdade, sobre os pilares que somam em uma só verdade, então só te resta agora entregar a sua vida ao Senhor Jesus e deixar Ele desenvolver essa verdade dentro de você dia a dia, e com certeza você será liberto dos vícios, das drogas, da prostituição e tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Basta você entender que Deus, Ele tem uma grande obra a fazer na sua vida. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deixa Ele desenvolver essa estrutura dentro de você. Se você gostou do vídeo, faça aí seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Deus te abençoe e até a próxima.